Eu sou cotista do FATN11 e vou te falar, esse fundo já me fez pensar várias vezes se eu deveria aumentar posição ou simplesmente deixar ele quieto ali gerando renda. Então deixa eu te fazer uma pergunta logo no começo. Você já teve um F3 que não sobe quase nada, mas também não te dá dor de cabeça? Pois é, para mim o FATN11 é exatamente esse tipo de fundo. Eu comprei minhas cotas com preço médio de R$ 88,63 e hoje ele está ali na casa dos R$ 86 e pouco. Ou seja, eu estou no negativo, mas ao mesmo tempo eu já recebi mais de R$ 12 mil em dividendos. Então na prática eu não fico preocupado com essa queda no preço. Porque para mim, esse fundo funciona como uma fonte de renda. É tipo aquela galinha que não cresce muito, mas bota ovo todo mês. E falando em renda, o FATN11 vem pagando R$ 0,8 por cota de forma bem constante. Sério, é quase um relógio. Todo mês eu olho e penso, lá vem ele de novo. E isso dá mais ou menos uns 0,9% ao mês, o que eu considero um rendimento bem interessante para um fundo de lajes corporativas. Agora deixa eu te explicar. O que tem por trás disso? O FATN11 investe em escritórios, principalmente em regiões fortes de São Paulo, tipo Vila Olímpia, Faria Lima, Berini, ou seja, não é qualquer endereço. E o que eu acho interessante é o modelo Plug and Play. Na prática, o inquilino chega e já encontra tudo pronto para usar. É tipo alugar um apartamento mobiliado, só entrar e trabalhar. E mais, muitos contratos são do tipo Build-to-Suit, ou seja, contratos longos, com multa pesada se o inquilino quiser sair. Para mim isso é um baita ponto positivo, porque traz previsibilidade. Agora olhando o tamanho do fundo, ele tem mais de 43 mil metros quadrados, mais de 140 lajes e mais de 120 inquilinos. Ou seja, eu não fico dependente de um único locatário. Isso me deixa mais tranquilo. E quando eu olho a vacância, aí que eu fico ainda mais confortável. Tá perto de 98,5% ocupado. Praticamente tudo alugado. Para mim isso é fundamental, porque fundo vazio não paga dividendo. Agora, nem tudo é perfeito. Tem alguns pontos que eu sempre acompanho. Um deles é a alavancagem. O fundo tem CRIs, que representam cerca de 8% do patrimônio. Não é nada assustador, mas também não dá para ignorar. Eu sempre fico de olho para ver se isso não começa a pesar. Por enquanto, o impacto é pequeno, algo como $0,04 por cota. Outro ponto que eu acho interessante é a reserva que o fundo mantém. O FRA é como uma reserva de manutenção do fundo. Todo mês, cerca de 3% da receita é guardado para reformas e melhorias dos imóveis. Nesse mês, parte das obras foi paga com esse dinheiro já reservado, evitando impacto nos dividendos. Os arredondamentos são só pequenos ajustes técnicos na distribuição, sem relevância prática. No fim, isso mostra uma gestão mais organizada e preocupada com o longo prazo. O FRA já passa de R$ 1,2 milhões. Eu vejo isso como um colchão. É o dinheiro usado para manter os imóveis em bom estado. E para mim isso é essencial, porque imóvel sem manutenção perde valor e perde inquilino. Agora, sobre a movimentação recente, não teve compra nem venda de imóveis, mas teve bastante movimentação de contratos, entraram novos inquilinos, teve reajustes e algumas vacâncias pontuais. Mas o que me chama a atenção é a velocidade de reposição. O fundo costuma realocar os imóveis muito rápido, às vezes em menos de um mês. Isso mostra que existe demanda. Agora tem um detalhe importante que eu não posso ignorar. O edifício Arco do Triunfo, ele ainda está em obras, ou seja, não gera renda agora. Então hoje ele pesa um pouco no resultado, mas eu enxergo isso como um potencial futuro. É aquele tipo de investimento que hoje incomoda, mas amanhã pode ajudar bastante. Sobre os números mais recentes, a receita subiu, o resultado também cresceu, mas as despesas deram uma aumentada. Nada fora do normal, mas eu sempre fico atento, porque quando despesa, sobe demais, pode apertar o dividendo lá na frente. O portfólio do FATN11 é altamente concentrado na Vila Olímpia, que representa cerca de 50% da área total. Isso mostra um foco forte em uma das regiões mais valorizadas de escritórios de São Paulo. Depois vem Brooklyn com 14%, Berini com 8% e Faria Lima com 5%. Mantendo presença em polos corporativos relevantes. Regiões como Paulista, Jardins e Itaim Bibi têm participação menor, somando poucos pontos percentuais. Os demais bairros representam 16% e ajudam na diversificação. No geral, eu vejo como um portfólio bem localizado,
mas com concentração relevante em uma única região, o que pode ser bom pela qualidade, mas exige atenção. Agora, sendo bem direto, por que eu continuo com esse fundo? Porque ele me entrega previsibilidade. Eu não espero que ele vá disparar de preço, mas eu também não fico preocupado com grandes sustos. Ele é aquele fundo tranquilo, não dá emoção, mas paga, e às vezes é exatamente isso que eu quero na minha carteira. Agora, se você me perguntar se eu aumentaria a posição hoje, eu diria, depende. Se a ideia for renda e estabilidade, faz sentido. Mas se eu estiver buscando valorização mais agressiva, talvez eu olhe outros ativos. Então hoje, na minha estratégia, eu estou confortável em manter, nem correndo para comprar mais, nem pensando em vender, só deixando ele fazer o trabalho dele. E agora eu quero saber de você. Se você fosse eu, aumentaria a posição no Fateni 11 ou deixaria quieto? Se esse tipo de análise te ajuda, já salva esse conteúdo, porque isso aqui pode te evitar muita decisão errada no futuro. E obrigado por acompanhar até o final.